Olá, queridos! Muito boa tarde para todos vocês. Uma ótima segunda-feira abençoada. Nós já estivemos hoje de manhã no Bom Dia Espírito Santo e agora Deus está nos dando mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui na Palavra à Tarde. A Palavra da Tarde hoje fala sobre 3 Herodes, sobre 3 poderes, fala sobre Pedro sendo preso, sobre a igreja orando, o anjo aparecendo. Meu Jesus, que palavra é essa, pastor? Fica aqui comigo, logo após da vinheta, nós estaremos ouvindo a palavra bíblica. Queridos, a palavra de hoje, ela encontra-se em Atos capítulo 12. Para quem não sabe, a igreja começou a ser muito perseguida ali nos tempos dos apóstolos, especificamente depois do martírio de Estevão, né? Um dos primeiros comissionados ali, diáconos e obreiros da obra do Senhor. Ele foi martirizado, foi morto por pregar o evangelho e ali desencadeou uma perseguição contra a igreja. Para você entender o que ocorre aqui, primeiramente, Israel está no seu país, os israelitas estão no seu país, porém o seu país está subjugado por Roma. Roma subjuga, nesse tempo bíblico que nós vamos ler aqui do período dos apóstolos, e o povo judeu, o povo israelita deve, obedecer às regras de Roma. Eles poderiam viver com as suas leis, com seus costumes, mas teriam que pagar impostos e algumas liberdades que eles tinham, eles não poderiam ter mais. Precisava ou de Pôncio Pilatos, ou precisavam de Herodes, ou precisava de alguma figura de autoridade romana para executar, como por exemplo, a pena capital. Ninguém poderia levar ninguém, sentenciar à morte, a não ser que passasse também por um julgamento pelo Império Romano. E é neste cenário que Pedro é preso. Eu quero ler com você o versículo 1 de Atos capítulo 12, para você entender melhor. Vamos lá, diz assim: porque naquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Ou seja, Herodes aqui não é o mesmo Herodes, aquele que mandou matar os meninos quando Maria deu luz a Jesus. Não é o mesmo Herodes. Só para vocês entenderem, aquele Herodes que mandou matar as crianças, os meninos, na intenção de matar Jesus, o rei dos judeus que tinha nascido, era Herodes o Grande. Na época de Jesus, do ministério dele após os seus 30 anos, quando ele é batizado, existe um Herodes que está ali governando também, porém é Herodes, o filho do Herodes o Grande. É o Herodes Antipas, não é o mesmo Herodes, é o filho daquele que mandou matar Jesus quando ele era um bebê. E também esse Herodes aqui de Atos, capítulo 12, também não é o mesmo Herodes da época de Jesus. É o Herodes Agripa I, ele é neto do primeiro Herodes que eu falei. Ou seja, Herodes é um sobrenome. É estranho, né? Uma família inteira registrada na história bíblica e a família inteira perseguindo, mandando matar, Tanto o grande mandando matar Jesus quando acabara de nascer, tanto o filho dele, Herodes Antipas, mandando matar João Batista e zombando de Jesus, e tanto agora este Herodes, que nós estamos lendo aqui, Herodes Agripa I, mandando matar Tiago, irmão de João, mandando prender Pedro na intenção de matá-lo, de apresentá-lo ao povo e fazer o showzinho, que alguns imperadores, alguns homens de autoridades que perseguiam o evangelho gostavam de fazer. Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, aquele mesmo que ele e o seu irmão pediram para o mestre, quando o mestre fosse se assentar no seu trono,
se pudesse colocá-lo sentado à sua direita e o seu irmão à sua esquerda. Jesus falou para eles assim, é interessante porque Jesus falou para eles assim: vocês não podem se batizar com o batismo que eu vou me batizar e nem beber do meu cálice. Aí eles falam para Jesus, principalmente Tiago, não, a gente pode beber do cálice, a gente nos conceda isso. Jesus falou, não vou conceder isso, mas do cálice tu vai beber. Essa informação está descrita em Marcos capítulo 10, versículo 39. Só que o batismo que Jesus estava falando era a morte que ele ia passar. E o cálice era as dores e agonias que ele passaria nesta morte. Né? Porque até então Jesus já havia sido batizado por João Batista, não era um novo batismo que ele estava fundando. Ele estava usando a figura do batismo para dizer da sua morte. E de fato agora parece que está se cumprindo na vida de Tiago o que foi predito por Jesus. Ele assumiu o compromisso lá em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 30, você vai ver que ele assume o compromisso de tomar deste cálice, de se batizar deste batismo, achando, sei lá o que passava na cabeça de Tiago. E aqui está se cumprindo. Ele está sendo morto por causa do evangelho. Herodes Agripa I, o neto dessa família, mandou matar Tiago, irmão de João, mandou prender Pedro, porém não podia sentenciar a pena de morte num período de festa judaica. E aqui era a festa, logo a festa que depois da Páscoa é a festa dos pães asmos, ou os pães sem fermentos. Durava em torno de 7, 8 dias essa festa. E a intenção de Herodes Agripa aqui, prendendo Pedro, o apóstolo Pedro, a intenção é, depois que passar essa festa, eu vou apresentar, fazer aquele show, mandar matar, e isso vai agradar os judeus. É importante lembrar que aqui a palavra os judeus se refere àqueles religiosos e àqueles fariseus que perseguiam Jesus. Não era todos os judeus. A massa era controlada por estes. Estes controlavam a massa dos judeus com falsas testemunhas, com pessoas inventando calúnias, né, ou caluniando os apóstolos de Cristo para podê-los ter argumento para sentenciá-los à morte. Como fizeram com Jesus. O próprio Pilatos não encontrou, lavou as mãos, porque ele não encontrou crime em Cristo. Mas Cristo, mesmo assim, foi crucificado, mesmo assim foi morto com base em falsas denúncias. Então, quando fala dos judeus, não era todos os judeus, apesar que estes controlavam aí a massa. Quando fala que Pedro foi preso, ele foi preso numa das torres. Muitos teólogos acreditam que ele foi preso da torre de Antônia. Existiam umas torres lá em Israel, existia e agora ainda existe, poucas, mas existia muitos naquela época, aonde subia os vigias e olhava para ver se nenhum reino inimigo está vindo. E aí, se tivesse vindo algum reino inimigo, eles avisavam as pessoas de dentro do palácio, do pátio, do templo também. Essa torre, no período de Herodes, foi a mesma torre usada para colocar Pedro preso. Então Pedro está preso numa torre que aproximadamente tem 22 metros, essa torre de Antônia. E Pedro está preso, sentenciado à morte. Podemos dizer que está condenado à morte, esperando ali alguns dias até passar a festa dos pães asmos e ele poder ser apresentado ao povo e perder a sua vida. E não apenas preso. Pedro está bem escoltado. Quando o texto aqui diz 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para você entender o que isso significa, 4 escoltas, imagine 4 grupos. E dentro de cada grupo tem 4 soldados. Cada grupo desse fica num período de 3 horas, é uma vigília romana, é um horário romano, para que os soldados não dormissem. Não é diferente de hoje, né? A empresa paga um porteiro para ficar ali das 10 às 6 da manhã e o porteiro cochila. Não. Naquela época, para deixar bem guardado a pessoa, para a pessoa não escapar, ele colocou 4 escoltas de 4 soldados. Então, 4 soldados ficavam guardando Pedro num período de 3 horas. Então, das 6 da tarde até às 21 horas,
Poxa, são 4 soldados aqui, a primeira escolta. Das 21 até tal outro horário. E assim de 3 em 3 horas. Era trocada essa escolta para que os soldados não dormissem e para que garantisse que Pedro não escapasse, não fugisse dali. Mas como nós estamos falando do apóstolo Pedro, um servo do Senhor, do qual o Senhor quer usar para o seu reino, então não adianta nenhum esforço humano para impedir o avanço do evangelho. Isso a história deixou muito bem registrado, tanto bíblica quanto extra-bíblica. Nós encontramos informações em outros livros. Eu lembro que na faculdade eu lia livros que nós encontrávamos informação de perseguição contra os judeus. Olha aí, a gente tem na nossa história, não está na Bíblia. O atentado que Adolf Hitler fez contra os judeus, adiantou? Não adiantou. É um povo guardado pela mão de Deus. É um povo do qual o Senhor tem zelo. O livro do Apocalipse diz que tem 144 mil selados, 12 mil de cada tribo. Ou seja, é um povo que Deus ainda tem um plano, tem um projeto. Não adianta intentar contra o povo de Deus. Não adianta intentar contra o Evangelho de Cristo. Então, Herodes Agripa está prendendo Pedro, prendeu Pedro inutilmente. Inutilmente. Por quê? Porque Pedro é um homem de Deus, Deus ainda tem planos para usar Pedro. Se chegasse a hora de Pedro, Deus iria permitir que ele fosse morto, mas não é o caso dessa história. Mas isso mostra também 3 poderes que estão sendo manifestos aqui. 3 poderes. Primeiro, o poder do diabo, né? Através da vida de Herodes, usando Herodes como seu instrumento para perseguir a igreja. Segundo, o poder de Deus, infalível quando todos os recursos humanos faltam. Ou seja, Pedro está preso como? Numa torre de 22 metros, 4 soldados de 3 em 3 horas para o guardar, e a Bíblia aqui vai descrever, que nós vamos ler, que uma corrente está aqui no braço de Pedro e no outro braço do soldado, uma aqui no braço de Pedro e no braço do outro soldado, e fora que nos portões, nos 2 portões, tem um soldado em cada portão. Ou seja, Pedro está bem guardado. E aí você percebe que os recursos humanos acabaram. Não dá para fugir pela janela, não dá para descer por um cesto, como Paulo, quando estava sendo perseguido, desceram Paulo por um cesto. Não dá para descer também por uma corda, como desceram os espias lá na torre, nas muralhas de Jericó. Não tem escapatória. Acabou os recursos humanos. Mas aí a gente vai ver no decorrer da história o poder de quem? O poder de Deus. Operando e infalível quando todo recurso humano falta. Mas há um terceiro poder que me chama a atenção nessa história. O terceiro poder, ele é o poder da igreja que está orando, o poder da oração. Eu não li com vocês, mas eu quero ler agora. O versículo 5 diz assim, ó: assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Ou seja, a igreja estava orando incessantemente. Esta palavra incessante, ela vem de um grego que se diz ardentemente. É a mesma expressão grega usada lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 e no capítulo 4, versículo 8, para falar sobre um amor intenso. O que isso quer dizer? A igreja estava orando a Deus intensamente por Pedro, com muita intensidade no momento em que Pedro está preso. E olha que coisa interessante. O versículo 6 diz assim, ó: na noite anterior do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Algo que me chama a atenção também é como a oração ela faz parte da igreja. A oração faz parte da vida cristã. Há alguém que possa dizer assim, poxa, para ser cristão não precisa orar como esse povo ora. Sabe, esse povo que fica de joelhos, ora. Eu já ouvi isso. Esse povo fica de joelhos, horas e horas orando. Não precisa disso. Precisa sim. Note que Pedro estava preso e a igreja estava em incessante oração, intensa oração por ele.
Olha só, eu destaquei aqui alguns pontos sobre a oração, alguns poucos pontos, presta atenção. Em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz que nós temos que orar em todas as ocasiões. Ore em todas as ocasiões. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz, ore continuamente. 2 Coríntios capítulo 14 diz, ore no Espírito e com entendimento. 1 Timóteo capítulo 2 diz, ore por todos os homens e autoridades. Tiago diz o seguinte, ore por aqueles que confessaram seus pecados. Se está sofrendo, ore. Tem algum doente, ore. Ou seja, Mateus capítulo 6 ensina como deve orar. Se alguém disser assim, eu não sei orar, Mateus capítulo 6 ensina para aquele que diz que não sabe orar. Para aquele que diz, não tenho forças para orar, Romanos 8 diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ou seja, eu separei aqui algumas referências para mostrar para você que a oração faz parte da vida do cristão. Não tem como um cristão verdadeiro viver sem oração. É a base. Muitas situações vão ser revertidas quando orarmos. E não apenas orar, orar incessantemente, segundo da palavra grega, intensamente. Ou seja, orar intensamente com a alma. Orar mesmo, pedindo ao Senhor, não é aquela oraçãozinha, não menosprezando aqui. Eu acredito que a oração, ela tem que ser feita de um coração sincero e honesto a Deus. Não importa se você grita, se você fala baixo, tem que ser feita de um coração sincero. Mas tem que ser intensa. E muitas das vezes, intensidade pode expressar, ou pode querer mostrar, ou dizer que nós vamos expressar um tanto de energia corporal. Mas não dá para dizer, tem como seguir uma vida com Cristo sem oração. Não, precisamos orar. Não tem como dizer que nós podemos ter uma vida com Cristo, uma vida cristã sem oração. Faz parte. A oração é essencial. Eu separei esses tópicos aqui para vocês apenas para cunho informativo. A Bíblia toda fala acerca da oração. É notável também o contraste que há, mas é um contraste em paralelo entre o versículo 5 e o versículo 6. Leia comigo. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Isso me chama muita atenção, esse contraste que ao mesmo tempo está em paralelo. Por que me chama muita atenção? Poxa, a igreja está orando. E o que Pedro está fazendo quando lhe faltam os recursos? Dormindo. Descansando. O texto diz que Pedro dormia. O braço dele preso numa corrente com um soldado, o outro braço dele preso numa outra corrente com outro soldado, mais 2 soldados ali guardando as 2 portas, e Pedro o quê? Dormindo. Gente, é estranho porque tem pessoas hoje que elas não estão presas sendo guardadas para a morte, elas estão faltando R$50 para fatura, para pagar a fatura. Falta 10 dias ainda para quitar essa fatura. A pessoa está faltando uns R$50 de algo que falta 10 dias para quitar. E a pessoa já está desesperada, como se fosse a morte. Aí você diz, pastor, mas o senhor não pode menosprezar a dor alheia, a dor de ninguém. Cada um tem a capacidade que tem. Ok, cada um tem a capacidade que tem. Mas são essas atitudes que mostram a pequena fé que uma pessoa dessa tem no seu Deus. Porque ali não era uma moeda de ouro que liberaria Pedro. Pedro estava condenado para a morte e ele dormia. Mas olha só, é interessante que enquanto a igreja estava orando, Pedro estava descansando. Um dia antes da sua sentença, da sua execução, Pedro está dormindo. E eu acho interessante o seguinte: por que Pedro dormia? O que Pedro passou até este momento para ele poder descansar? Não parece ser o mesmo Pedro que se desesperou lá quando olhou a tempestade, né? E começou a afundar quando ele andou sobre as águas
que Jesus falou, venha, sou eu, venha. Não parece ser o mesmo Pedro, parece que esse Pedro aqui está mais confiante. Parece que esse Pedro aqui, ele está descansando mais nas mãos do Senhor. Quando eu olho para a história de Pedro, para tentar entender por que ele está descansando, eu sei o porquê ele está descansando. O Espírito do Senhor está sobre ele e o ungiu para poder descansar nas mais intensas aflições e dificuldades da sua vida. Mas é interessante porque Pedro viu Jesus providenciar o milagre dos pães e peixes. Ele seguiu Jesus imediatamente quando Jesus o chamou. Ele foi um dos 12 discípulos e amigos mais próximos de Jesus. Andou sobre as águas com Jesus. Estava na transfiguração de Jesus. Permitiu que Jesus lavasse os seus pés. Orou no jardim Getsêmani com Jesus. Negou Jesus também, coisas ruins. Negou Jesus 3 vezes antes da sua morte. E afirmou, ou seja, ele afirmou Jesus 3 vezes após a sua ressurreição. O que isso mostra? Pedro teve uma história com Cristo, uma vida com Cristo, um relacionamento com Jesus. Pedro está na prisão, dormindo, a igreja está, sim, a igreja que está solta, que tem uma certa liberdade, está orando, buscando a Deus a favor da vida de Pedro. Quando todos os recursos humanos acabaram, não tem o que Pedro fazer. Estou preso aqui nesse meu braço, está preso em um soldado, esse meu outro braço está preso em outro soldado, tem mais 2 soldados, nessa torre de 22 metros de altura, acabou os recursos humanos, não tem o que eu fazer. Não tem. O segredo é o quê? O segredo é descansar. O segredo é descansar. Ou seja, Pedro descansa. Descansa, quem te prometeu garante. Pedro descansa, porque não tem o que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou descansar, mas confiando no Senhor. Eu tenho uma história com Ele, eu tenho um relacionamento com Ele. Aquele que me enviou me assegura, aquele que me enviou me protege, aquele que me enviou me livra. Isso alimenta muito a nossa fé, porque as nossas dificuldades não são tão intensas quanto a de Pedro, que corria o risco de vida. Sabe? Tá faltando comida no meu armário. Eu já desmaiei 2 vezes de fome, eu sei o que é passar fome. Alguém pode dizer assim, né? O senhor fala porque o senhor é rico. Bom, não sou rico. Você, que seja feito conforme a sua palavra, mas ainda não sou. Não sou rico. Aí então, pastor, mas já desmaiei 2 vezes de fome, já passei fome. Eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é ficar tonto. Eu sei o que é raspar o gelo do congelador e chupar o gelo do congelador. Hoje as geladeiras nem fazem gelo. Né? Nem fazem gelo. As novas nem fazem gelo. Antigamente eu sei o que é raspar ali. Eu sei o que é abrir todos os armários. Não tem. Eu sei o que é trocar panela velha por maçã do amor. Porque a maçã do amor seria o café da manhã, seria o almoço, seria ali o alimento. Eu sei o que é comer açúcar. Pensa uma criança com fome. Dentro de casa, os armários estão vazios. Comer açúcar porque não tinha o que comer. Eu sei o que é isso. E quando eu falo que o armário está vazio, não tem o que comer, ainda você não está correndo o risco de vida, eu falo de algo que eu vivi. Não está. O perigo de perder a vida é muito maior do que passar fome. Mesmo que passar fome é doloroso. Mas é interessante como que a comunhão que Pedro teve com Jesus, a amizade, a obediência, as suas falhas, os seus consertos corroboraram para ele descansar. Ele viveu muito com Cristo. Ele andou muito com Jesus. Para poder ficar desesperado, para ficar chorando, para desistir o último dia de vida, porque é na noite anterior à sua execução, para ficar chorando, meu Deus, o que eu vou fazer? E é estranho porque nós dizemos que temos a mesma fé de Pedro, que temos a fé em Cristo Jesus. A coisa mais ridícula que eu vejo, e com todo respeito, se eu estiver magoando alguém, me perdoa, se eu estiver machucando alguém, não é a minha intenção, me perdoa. Eu vou buscar palavras melhores para eu acabar não ferindo ninguém. Mas a coisa estranha que eu vejo é que algumas pessoas dizem assim, ó, eu creio em Jesus. Jesus tudo pode. E essa mesma pessoa está chorando porque falta R$50 para pagar a fatura que vai vencer daqui 10 dias. Daqui 10 dias.
Eu não estou criticando, eu estou fazendo análise sobre, será que tem fé mesmo? Será que essa pessoa não está enganada de si mesmo? Será que ela pensa que tem fé e não tem? Porque Pedro está descansando. Não é que ele está de braço cruzado. O que ele vai fazer ali? Ele está nas mãos do Senhor. Mas há amigos de Pedro, há pessoas que amam Pedro, a família de Pedro, e família que eu falo não é a família de sangue, é uma família cristã, uma família em Cristo Jesus, esta família da qual Pedro pode descansar e confiar, estavam orando por ele. E olha o que aconteceu. Estava orando, não estavam? Antes do dia da sua morte. Eis, versículo 7, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. E uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos de Pedro. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Interessante, porque Pedro é solto, ele nem está percebendo, ele acredita que é uma visão. É igual aquela que ele teve lá em Atos capítulo 10, a visão do vaso que descia do céu com um lenço. Pedro está achando que é uma visão, ele só vai dar conta, só vai cair em si. Peraí, não é uma visão, eu estou na rua mesmo, eu posso ir para onde eu quero. Eu estou solto. Para onde Pedro foi? Para a casa da irmã Maria. Quem estava na casa da irmã Maria? Exatamente a igreja que estava em oração pela vida de Pedro. Foi tão surpresa porque a igreja estava orando ainda. E isso mostra, olha só, isso mostra que numa vigília, num momento ali, aqui o texto diz assim, ó, eis porém que sobreveio um anjo e iluminou. Ó, o anjo pega Pedro, solta as correntes de Pedro. Pastor, mas a Bíblia diz que os soldados estavam dormindo? Não, a Bíblia não diz que os soldados estavam dormindo. Eu sei de uma coisa, ninguém percebeu, ninguém viu. Quando se deram conta, cadê Pedro? Pedro não está do lado. Agora eu te digo, quando falta o recurso humano, a mão de Deus não é poderosa para livrar? Certamente, se Deus livrou Pedro, qual é a diferença que do amor de Deus que ele tem por Pedro e que não tem e o que tem por nós? Não há diferença. Diferença nenhuma. Do amor de Deus, não. Agora, tem um tal. Quem era Pedro? Tinha um relacionamento com Jesus. Tinha uma vida. Era um homem de oração. Era um homem de busca incessante. E todas essas experiências que Pedro teve com Jesus criaram um profundo sentimento de confiança no seu Salvador. Criaram um profundo sentimento de confiança. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Deus tem mão forte, mão poderosa para te livrar. Eu não sei qual é a sua dor, eu sei que ela dói, como as minhas dores me doem. Mas todos os dias, se eu me esqueço, olha que absurdo, hein? Olha que absurdo que eu estou falando. Se eu me esqueço do que o meu Deus pode, eu tenho um grupo de amigos que se chama IMAI, Igreja Ministério Adoração por Excelência. Muitos familiares meus fazem parte lá, meus irmãos, tudo. Eu tenho um grupo de amigos que eles dizem, não, você vai conseguir. Não vai dar certo, confia em Deus, se achega a Deus. Se eu esqueço, porque é um absurdo a gente esquecer. Quando você tem um relacionamento diariamente, cotidianamente com o Senhor, não tem como esquecer que Ele é Deus de mão forte. Ah, pastor, mas sobre a minha mente vem algumas coisas, sabe, e se der tudo errado? Eu fico desesperado, pastor, eu fico ansiosa, eu não descanso. Lança suas ansiedades na mão do Senhor.
aquele que está sobrecarregado, aquele que está oprimido, vinde a mim que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus tem mansidão para nos ensinar. Ele é manso para nos ensinar a ser manso. Ele é humilde para nos ensinar a ser humilde. Eu não estou dizendo que as suas dores são insignificantes. Eu estou dizendo que o nosso Deus é mais do que isso. É mais do que a sua dor. Mais que o seu problema. E Ele lhe dará escape. Mas, a minha mente, pastor, por isso que eu fico ansioso. Eu tenho um versículo para você. Lamentações, capítulo 3, diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Qual é o resumo desta história? Não importa se o poder que vem contra você é o poder de Satanás. Não importa qual é o instrumento que ele está usando. Na época de Pedro, foi Herodes Agripa I. Na nossa época, pode ser uma lei, pode ser um decreto, pode ser um governo, pode ser uma pessoa, pode ser um familiar seu, pode ser um patrão. Eu quero dizer para você, descansa. Descansa. Tá aí numa prisão, tá aí numa dificuldade, tá num problema. Querido, querida, busque o Senhor. Talvez você esteja tão desesperado exatamente porque está faltando este período, a intimidade, a busca ao Senhor. A busca com Deus. Eu quero deixar esta palavra ao seu coração. Se a tua mente esquecer, traga à memória aquilo que te traz esperança. O que Deus fez por você? O que Deus, as curas que Ele te deu, os livramentos que Ele te deu não são suficientes para você confiar nele? Para você descansar nele? Confia. Ah, pastor, mas tinha uma igreja que orava por Pedro e nós não estamos aqui às 10 da noite orando? E nós não reunimos, não criamos uma comunidade aqui no YouTube, não criamos uma família chamada Pode Bem aqui no YouTube, onde nós oramos um pelos outros. E não é isso? Então vem orar. Se é falta de oração, às 10 horas da noite eu estarei aqui orando. Mas não perturbe o vosso coração. O teu Deus é poderoso. A mão dele é poderosa para te livrar de quaisquer cadeias. A cadeia foi a mando de Herodes. A cadeia de Pedro foi a mando de Herodes. O nome da torre era Torre de Antônia. Entende? E a sentença era a morte. Eu não sei qual é o instrumento que te persegue, eu não sei qual é o nome da torre que te aprisiona, e eu não sei qual é a punição que você corre o risco de sofrer. Eu sei de uma coisa. O meu Deus, o teu Deus, pode te tirar, enviar um anjo aí e te tirar dessa situação. Você crê? Se você crê, coloca aqui: eu creio, pastor, que Deus enviará um anjo e me livrará desta situação em nome de Jesus. É isso aí, queridos e queridas. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero agradecer a companhia de vocês, te dar um beijo e um abraço especial e lhe lembrar, às 10 da noite, eu estou aqui com vocês para juntos orarmos. Deus tem um anjo para nos livrar das nossas prisões. Opa, você está aqui? Se você entrou aqui, é porque você se interessa em se tornar um membro do canal Pode Bem. Quem não quer se tornar um membro do canal Pode Bem? Nós temos duas modalidades. Primeira modalidade é o sacrifício, onde você receberá selos de fidelidade e também emojis da personalidade do anfitrião, no caso eu, Pastor Benjamin, e também prioridade nos seus comentários. Você terá prioridade de resposta nos seus comentários. Mas há o sacrifício, o plano sacrifício, além de todos os benefícios que você tem no sacrifício, você também terá uma live exclusiva para os membros do sacrifício. Uma live por mês de 2 horas exclusivas
para responder todas as perguntas, para esclarecer dúvidas. Se você tem dúvidas no casamento, se você tem dúvidas na sua área da finança, se você tem dúvidas no quesito espiritual, você quer um atendimento nesta live exclusiva, 2 horas de live, uma vez por mês, você terá no plano sacrifício. Então, se torne um membro. Clique no botão abaixo e seja muito bem-vindo à família Pode Bem.